Olá, meu nome é Daniel Santarello e nesse vídeo eu vou te passar 6 lições valiosas de como você, de uma vez por todas, vai conseguir mudar de vida e se tornar alguém de alta performance. Então, logo de cara, eu já vou falar para você que esses ensinamentos que eu vou passar para vocês são ensinamentos que são coisas que eu faço diariamente na minha vida para ter uma vida melhor, para ter um desenvolvimento, e muitas dessas coisas também são coisas que eu luto para fazer constantemente para que o meu desenvolvimento seja ainda mais eficaz. Então, todas essas coisas que eu vou falar para você não é da boca para fora, são coisas que eu realmente testei e aprovei. Logicamente, pode funcionar para mim e não pode funcionar para você. Então, fique à vontade para tirar o que você quiser de bom proveito para a sua vida, tudo bem? Como primeira lição, eu vou falar a seguinte frase para você: ou você é quente ou você é frio. O morno sempre será medíocre. Quando eu falo essa frase, qual que é a primeira coisa que me vem na cabeça? O que é a mediocridade? A mediocridade nada mais é, sendo da forma mais simplista do mundo, é alguém que é médio, que está na média. E a média não é algo ruim. Ou seja, se você ganha um salário médio, se você está na classe média, se dentro de uma sala de aula você tira 7, 8, 9, você é medíocre, você está na média, isso não é uma coisa ruim. Mas esse vídeo são para as pessoas que querem ser de alta performance. E quando você é de alta performance, a média não te serve. O morno não te serve. O morno é a pior situação que você pode estar quando você está na sua cabeça que você quer ser alguém de alta performance, que você quer ser alguém acima da média, tudo bem? Isso até entra em contextos bíblicos. Em Apocalipse 3,16 diz o seguinte: assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, como você pode ver, o morno é totalmente repugnado. E não isso só entra em contextos bíblicos ou em teologia ou até mesmo em contextos religiosos. Isso cabe a você em todos os aspectos da sua vida, ou seja, na sua alimentação, se você nem come da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, mas se você também não come da pior forma possível, você é medíocre nesse aspecto e você é morno. Se você no seu trabalho não faz nada além do que você é pago para fazer, você é morno, você é medíocre. Se dentro da sua escola, dentro da sua faculdade ou em qualquer coisa que você está fazendo, você tem resultados médios, você é medíocre, você é morno. Então, esses aspectos que são pontos específicos da sua vida, mas que fazem toda a diferença em um contexto completo, que você precisa mudar de uma vez por todas se você quer mudar de vida. Uma coisa muito importante também que eu vejo, que eu noto, é que eu me deparei fazendo isso por um bom tempo, eu até me caio nessa armadilha e faço isso às vezes, é tratar as coisas inúteis como se fossem úteis. O que seria isso, Daniel? Vou dar um exemplo bem claro e bem óbvio aqui. As redes sociais, TikTok, Instagram, o que seja. Uma pessoa medíocre, ou seja, eu na minha época em que eu estava distraído e etc., tenho uma rotina bem estruturada, ou seja, eu acordo 6 horas da manhã, eu vou treinar, depois eu vou trabalhar, depois eu começo a estudar, mas nos 30 minutinhos vagos, até 15 minutinhos vagos que eu já fiz tudo, eu vou lá e abro o Instagram, abro o TikTok, abro o YouTube Shorts ou o YouTube mesmo e fico rolando, fico perdendo meu tempo e fico vendo conteúdo. Para muitas pessoas isso e para mim também era, eu não podia passar um dia sequer sem abrir por 15 minutos as minhas redes sociais. Isso é um problema gigantesco, porque entra naquilo que eu já tinha falado. Tratar as coisas inúteis como se fossem úteis. Porque você necessita de redes sociais. Porque você simplesmente não pode apenas não fazer isso. Você não pode ter um TikTok, não pode ter um Instagram, não pode ter redes sociais, não pode perder tempo em cuidar da vida dos outros. Porque a rede social, sendo bem direto e reto, tem duas funções explícitas. Ou você usa elas para ganhar dinheiro, ou você usa elas para perder tempo.
Não tem meio termo e a gente não trabalha com exceções. Você usa ela para duas formas. E se você falar, Daniel, eu uso as redes sociais, mas às vezes eu acho um vídeo interessante. Não, a gente não trabalha com exceções. Isso que você está fazendo como que é o nome mesmo? Procrastinação produtiva. A procrastinação produtiva é quando você acha que está sendo produtivo, mas na verdade você não vai usar aquela informação para nada. Isso vira procrastinação. Você muito bem pode viver sem as redes sociais. Você muito bem pode viver sem as rolagens do TikTok, sem as rolagens do Reels, sem saber o que as outras pessoas estão fazendo, sem saber o que a blogueira fez de tão chocante, as fofocas do momento. Você consegue viver sem isso. E pode acreditar, e eu aposto com todas as minhas forças, vivendo sem isso vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade de trabalho, de estudo, de toda a sua vida, em até mais de 2 vezes. Eu garanto isso para você, porque você não precisa desse lixo. Você só precisa se você tiver o intuito de ganhar dinheiro com isso, ou seja, de fazer as outras pessoas perderem o tempo para que você consiga comprar esse tempo e ganhar dinheiro com isso. Porque até entrando nesse aspecto de fofoca, de outras pessoas, de saber o que as outras pessoas estão fazendo, eu não preciso disso e graças a Deus eu entendi isso há muito tempo. Eu não preciso saber o que fulano fez, o que ciclano deixou de fazer, o que tal pessoa comprou, o que está acontecendo no momento, eu não preciso disso. A única vida que me interessa é a minha. E se, claro, se você tiver um parceiro ou uma parceira, a vida do seu namorado, da sua namorada, da sua esposa, essas são as 2 vidas que importam. Por quê? Do seu parceiro? Porque a partir do momento que você decidiu passar o resto da vida com essa pessoa, basicamente a vida dela é a sua também. Então, eu tenho isso como dádiva. Nenhuma vida me interessa a não ser a minha e a da minha parceira. Fora isso, eu não me interessa qual é a fofoca do momento. Não me interessa o que o meu tio, meu primo, meu amigo comprou e colocou na rede social. Não me interessa qual que é a trend do momento. Eu estou interessado no desenvolvimento da minha vida. E isso é uma das coisas que mais me atrapalharam ao longo do tempo. Principalmente ao longo dos meus 12 até os meus 14, 16 anos. Eu vivia em prol de postar o que eu estava fazendo, de saber qual que era a grande trend ou grande novidade do momento. Eu ficava em prol de fazer essas coisas e eu era escravo das redes sociais. Eu usava literalmente a rede social para perder grande parte do tempo da minha vida. E isso foi uma das coisas principais que me fizeram não chegar num ponto que eu gostaria de estar com a idade que eu estou agora. Então, voltando a falar com a mediocridade, voltando a falar do assunto mediocridade, você precisa parar de fazer as coisas que não agregam à sua vida. Você não precisa de redes sociais, você não precisa perder tempo. Use o seu tempo para se desenvolver. Um exemplo que eu posso dar na minha perspectiva é que hoje eu não tenho muitos problemas com redes sociais, eu até não posto nada meu e não quero saber da vida de ninguém. Mas uma das coisas que me atrapalha muito é a música. A música, para eu dar uma recapitulada, eu gosto muito de música, ou seja, eu gosto de vários estilos, eu gosto de escutar música quando eu estou treinando, trabalhando, estudando e etc. Mas eu tenho essa percepção clara que a música atrapalha o meu desenvolvimento. Como assim a música atrapalha o seu desenvolvimento, Daniel? Porque eu sou do tipo de pessoa que me foco e tenho mais desempenho quando estou concentrado. E essa concentração vem do silêncio. Quando tem barulhos externos, eu presto atenção nos barulhos externos e não em mim mesmo. E quando eu coloco música, apesar de eu estar no flow, de eu estar curtindo a música, porque eu gosto muito de música, esse é um dos meus pontos fracos, eu gosto muito de escutar música. Isso me atrapalha o meu desenvolvimento pessoal. Então, por muitas das vezes, eu já perdi a conta de quantas vezes eu me peguei estudando ou até mesmo trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, escutando música. E no final desse período eu falei, tá, eu não aprendi bosta nenhuma.
Eu não tirei proveito de nada disso porque eu estava prestando atenção na música. E isso é um exemplo que eu dei de um problema que eu enfrento e que tento lutar. Mas tem vários outros problemas que você pode estar enfrentando e que para você, se você for dar uma analisada, está atrapalhando o seu desenvolvimento, está afetando e impedindo que você seja uma pessoa de alto desempenho. E é isso que eu estou aqui para alertar vocês. É que vocês não precisam das coisas inúteis que te fazem perder o tempo. Porque nada adianta o foco extremo se você não tem controle absoluto disso. Porque eu já me estive nessas situações de quando eu estou focado assistindo algum curso ou fazendo alguma coisa, eu lembro que a minha água acabou, eu lembro que eu estou com vontade de ir no banheiro, eu lembro que eu tenho que falar alguma coisa para uma certa pessoa uma semana depois, eu lembro de todas essas coisas. Então, o foco é uma das coisas mais valiosas que você precisa ter. E se você consegue trabalhar com foco e trabalhar com as coisas que você faz, ou seja, fazendo coisas que desenvolvam o seu conhecimento e que façam você se aprimorar em vários aspectos da sua vida, você tem um controle e a chave para conseguir jogar o jogo da vida. E assim, se sobressair em vários aspectos da sua vida e também em várias pessoas que estão no seu ciclo. Eu falo da sua geração e etc. Mas em geração eu vou chegar num tópico muito interessante que eu vou dar um adentro, que é sempre esteja a uma geração à frente do seu tempo. Na verdade, eu vou entrar nesse tópico agora. Uma coisa que eu preciso falar é que os sacrifícios serão necessários ao longo do processo. E isso é uma das coisas que mais me pegava, porque seu sono será sacrificado. Você, por muitas das vezes, em vez de dormir as suas 8 horas por noite, você vai ter que dormir 6, você vai ter que dormir 5 e tá tudo bem se for em prol ao seu desenvolvimento. Se for em prol alguma coisa que vai te fazer crescer, é mais lógico. Tudo aquilo você tem que colocar na balança. Não adianta nada você ter uma péssima noite de sono se você não se alimenta bem, se você não faz exercício, porque aí você só vai ladeira abaixo. Você vai trabalhar pra caramba agora e ferrar com a sua vida, para depois, quando você tiver dinheiro, você gastar dinheiro com remédios e hospital. Você tem que pesar tudo na balança. Você sim precisa sacrificar horas do sono para você ser alguma pessoa de alto desempenho. Um exemplo que eu posso dar é que eu passo várias horas por noite aqui, algumas vezes por semana, trabalhando em projetos que eu tenho que fazer. Vou dormir 1, 2, 3 horas da manhã para acordar 6 horas da manhã. Mas isso é preciso para que você seja uma pessoa de alto rendimento, para que você seja uma pessoa acima da média, para que você não seja uma pessoa medíocre. Porque nesse vídeo a gente está falando sobre performance. Você acha mesmo que campeões dormem 8 horas por noite todas as noites? Muitas coisas serão sacrificadas, a sua juventude vai ser sacrificada se você começar cedo. Mas isso é um ponto crucial, porque é aí que você tem que ficar um passo à frente da sua geração. Porque eu mesmo estou fazendo de tudo para competir com a próxima geração. Ou seja, eu tenho os meus 19 anos agora, só que no mercado de trabalho, a minha competição não são com as pessoas da minha faixa etária, ou seja, com as pessoas de 18, 19, 20 anos. Eu tenho uma competição com as pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Ou seja, as pessoas de 37 anos, as pessoas de 36, 38 anos. É com essas pessoas que eu compito. Então, esteja sempre a uma geração à frente do seu tempo e o jogo da vida vai ficar mais fácil e até mesmo mais interessante para você. Até porque, fugindo um pouco do tópico, quando você pensa em desenvolvimento, eu mesmo, enquanto meus amigos estavam em festas, estavam curtindo a vida na sua juventude e na adolescência, eu estava aqui no meu quarto, nesse exato quarto aqui, estudando, trabalhando, e hoje eu posso dizer que isso está valendo a pena e que todo esse sacrifício que eu fiz ao longo do tempo, posso dizer que eu estou colhendo e começando a colher os frutos dele hoje para mim. E isso com 19 anos, porque eu tenho uma meta que com 45 anos eu já esteja apto para me aposentar. E não aposentadoria de INSS. Quero juntar um patrimônio, juntar recursos, comprar terras, investimentos para que com 45 anos eu possa viver de uma forma tranquila. Porque, diferentemente da minha juventude de agora, eu foco em trabalhar agora para descansar depois. E a juventude de agora, até mesmo eu tinha muito esse pensamento,
que é descansar agora para trabalhar depois e até o resto da sua vida. E até mesmo para fazer uma exemplificação disso, eu criei aqui uma arte, eu vou apresentar a minha tela e eu vou mostrar para você como funciona o aspecto da lei da vida e como você pode se sobressair e ter a chave de conseguir tudo o que você quer e passar na frente de muitas pessoas e ter uma vida de alto desempenho. Então eu montei basicamente essa linha do tempo que constitui entre algumas partes: começo, juventude, construção, maturidade e plenitude. E é nessa linha que eu estou constituindo toda a minha vida. Começo, basicamente, é o início da sua vida, entre os 0 aos 12 anos. É nessa parte que você vai conhecer os aspectos e vai começar a desbravar a sua vida, ou seja, fazer novas descobertas e conhecer o mundo. Então aqui você tem 0 conhecimento e 0 patrimônio nesse tópico, que eu até coloquei aqui a sua infância. É aqui onde você vai brincar, é aqui onde você vai descobrir as coisas e etc. Já no outro tópico, que é o tópico onde eu me encontro, é a juventude, dos 12 aos 22 anos. E esse tópico é o tópico mais importante de todo esse aglomerado aqui. Porque é nesse tópico aqui, na juventude, que você vai ditar como a sua vida vai ser daqui para frente. Então, basicamente, é aqui que você vai acumular conhecimento e onde você vai ter pouco capital, ou até mesmo construir algum capital. É aqui onde você vai pegar o maior conhecimento que você puder, ou seja, na escola, em cursos, faculdade, tudo o que você quiser fazer, até mesmo do seu trabalho. Por exemplo, eu faço cursos de programação, eu aprendo outros idiomas, inglês e etc. Eu estou me desenvolvendo e é aqui que é aonde você vai fazer tudo isso aqui. É entre os seus 12 aos seus 28 anos, ou seja, 10 anos para a sua preparação, vamos dizer assim, da sua vida. Então é aqui que você vai acumular o maior percentual de conhecimento que você puder, e é aqui que você vai se preparar para a vida adulta de fato. Aqui, na construção entre os seus 22 aos seus 35 anos, é onde, pelo contrário do outro módulo de juventude, onde você acumulava mais conhecimento, a construção é onde você vai construir o seu patrimônio. Então eu até coloquei aqui acúmulo de patrimônio, acúmulo de conhecimento. Acumulando mais conhecimento, que é onde eu coloquei que além de mais patrimônio, você vai acumular ainda mais conhecimento. E construção do seu patrimônio. Então é nessa faixa de vida onde você vai crescer mais financeiramente, crescer com mais conhecimento e etc. Vai fazer networks, vai abrir empresas, vai trabalhar para grandes empresas e etc. É aqui que você vai colocar na prática os seus 10 anos de estudo. Porque agora você vai estar preparado e agora você vai estar apto a encarar o mercado e encarar tudo o que a vida tem para te proporcionar de bom e de ruim também. Já aqui a gente tem a maturidade, que é entre os 35 aos 45 anos. É aqui que você não, digamos, dá uma estagnada, mas separa um tempinho para cuidar da sua família, tem um vínculo maior familiar, porque vamos dizer que você tenha o primeiro filho com 27 anos. Com 35 anos, o seu filho vai estar numa idade legal para você começar a dedicar mais tempo à sua família, dedicar a levar os seus filhos para a escola para constituir uma família. Então aqui você ainda vai fazer o acúmulo de capital, ainda vai conseguir conhecimento, e aqui que você vai atingir a sua maturidade final. Então você vai entender vários aspectos da vida, entender que a vida não é só dinheiro, entender que o mundo não gira em torno só de você, porque a partir do momento que você tem um filho, é a primeira vez que você percebe que o mundo não está mais girando em torno de você, e sim da sua família, dos seus filhos, da sua esposa e etc. Então eu coloquei aqui, nessa fase que você vai ver os filhos crescer, cuidar da família, passar o conhecimento para os seus filhos e também passar o legado, que é o que mais importa. Quando você for embora, a única coisa que mais importa, que vai ficar seu aqui, vai ser o seu legado e os seus ensinamentos para a próxima geração. Porque não adianta nada você construir riquezas aqui se as próximas gerações não vão conseguir administrar isso. Você, além de passar riqueza, você tem que passar conhecimento e legado. Tá
tá bom? Então é nessa maturidade dos seus 35 aos seus 45 anos que você vai constituir um vínculo familiar melhor, vai financeiramente estar bem estruturado, mas ainda assim com os seus crescimentos, mas não tão acelerado quanto na sua juventude de construção, vamos dizer assim, dos seus 25 anos aos seus 35 anos. E aqui que você vai estar nesse ponto de tanto conhecimento, que o seu conhecimento já vai estar muito alto, e o seu patrimônio também. E chegamos aqui na plenitude, que é o dos seus 45 aos seus 85 anos. E olha o que eu estou falando para você. Se você começa a estudar, a se comprometer a ter uma vida de sucesso, com sorte, fazendo tudo certo, você poderá se aposentar com 45 anos. E diante da lei da vida, se não acontecer nada com você, você vai viver até os seus 85 anos, vai. Então você tem dos 45 aos 85 anos para curtir a vida. Mas isso, se lá atrás, se no começo você teve a iniciativa com seus 12 anos de idade, ou seja, 14, 16 anos de idade, começar a ser uma pessoa de alta performance e querer mudar de vida. Então, é aí que eu pergunto para você, o que vale mais a pena? Curtir no começo da vida, onde você não tem patrimônio, onde você não tem conhecimento e onde você não tem nada e você só curte por inconsequências da vida? Ou curtir com 45 anos, com máximo patrimônio, máximo conhecimento, curtindo os filhos, curtindo a família, curtindo a esposa, curtindo todas as coisas que a vida tem para te proporcionar. Porque quando você tem patrimônio e quando você já fala, quero me aposentar, você pode comprar carros de luxo, você pode realmente perder seu tempo. Mas claro, de uma forma consciente. Com 45 anos trabalhados, você literalmente vai viver a outra metade da sua vida só curtindo. E aí que eu coloquei aqui nesses tópicos que você vai ter 100% de conhecimento, 100% de patrimônio, e aqui que você vai curtir a sua vida e começar a fazer as coisas que você realmente gosta. Porque eu levo uma dádiva para minha vida. Nem tudo que você gosta é rentável. Então você pode fazer algo que você gosta logo do início. Mas isso não garante que lá na frente você possa ter uma vida de conforto. Você primeiro tem que priorizar algo que é rentável para depois que você tiver patrimônio fazer algo que você gosta. Então os meus hobbies, então a minha vida, fazer as coisas que eu gosto, eu vou deixar para fazer isso quando eu já tiver patrimônio, quando eu já tiver dinheiro e quando eu já tiver uma maturidade para fazer tudo isso. Então, essa linha do tempo, basicamente, é o que eu sigo na minha vida e estou seguindo. Eu estou basicamente quase no final aqui, eu estou basicamente aqui, e eu estou construindo o máximo de conhecimento possível. Logicamente que eu circunstancialmente construo algum capital também, mas esse não é o meu foco principal agora. Meu foco principal é estudar o máximo que eu posso estudar inglês, estudar programação, que é a minha área, estudar formas e técnicas de comunicação. É uma das formas que eu faço vídeo aqui para vocês, para conseguir me comunicar de uma melhor forma com o público. E a partir dos meus 22 anos vai ser construção de capital. Agora eu estou na fase de construção de conhecimento. Agora que eu mostrei para vocês como funciona a linha da vida de uma pessoa consciente que tem total controle das suas ações e metas da vida, tem também a lista das pessoas que seguem a vida empurrando com a barriga. Eu até fiz de mau jeito que nem tempo eu preciso perder com isso. Que é o começo, que é a mesma coisa do começo desse aqui, que você começa zerado, zero conhecimento e zero patrimônio, que é a sua infância. Mas aqui está um grande detalhe, que a maioria das pessoas, que como eu falei para você que essa é a parte mais importante, é onde as pessoas mais erram, que é onde eu errei também por um tempo, que é na juventude. Entre os 12 aos 22 anos, ao invés de você se preocupar com o futuro, de começar a construir algum conhecimento, começar a aprender inglês, começar a aprender algo importante para sua carreira, não necessariamente fazer faculdade, mas fazer faculdade, fazer algum curso, sabe? Algo que vai somar lá na frente? Não. A juventude quer curtir, a juventude quer viver a vida como se não houvesse amanhã. Então,
aqui você tem uma crescente bem baixa, né? Porque você não vai ficar burro, né? Você não vai ficar do mesmo tópico que você ficou desde os 12 anos. Mas o crescimento é bem raso, diferentemente daqui, que o crescimento é bem exponencial, sabe? E como você aproveitou na sua juventude, na construção você vai ter que fazer as duas coisas. Você vai ter que criar patrimônio e também adquirir conhecimento. Então, vão ser esse conflito dessas duas coisas. Então, você vai trabalhar em prol de suprir as suas necessidades e comprar e pagar os seus luxos. Porque você trabalha em prol de pagar o aluguel, trabalha em prol de pagar suas contas, trabalha em prol de, nos finais de semana, conseguir dar a sua descansada, dar a sua saidinha de noite, e é isso, você vai viver em prol disso. Na maturidade, quando você era para estar curtindo com a família e reconstituindo, dando atenção para os filhos, não, você vai passar toda a sua maturidade trabalhando para conseguir sustentar a sua família, coisa que você não fez lá atrás. Então, você vai ficar nessa roda eternamente até você chegar na plenitude, que ao invés do outro gráfico, que é onde você começa a descansar e curtir realmente a vida, você não vai ter esse mesmo luxo porque você não construiu o capital o suficiente para descansar. Então você vai ter que trabalhar depois dos 40 anos, depois dos 50 anos, e quando você chega mais ou menos nos 60 anos, 65 anos, você não tem mais a disposição que você tinha lá atrás, e você vai começar a perder rendimento, e perdendo rendimento você vai começar a perder patrimônio. E perdendo patrimônio, você vai começar a se endividar, você vai começar a contar apenas com a ajuda do INSS, isso se você conseguir se aposentar, vai trabalhar o resto da sua vida e vai chegar um momento que você não vai conseguir trabalhar, vai se endividar e a sua vida vai acabar, simplesmente. Então, o que compensa mais? Você sacrificar a sua juventude em prol de lá na frente você conseguir aposentar mais cedo. E aposentar eu digo não necessariamente pelo governo, e sim com um acúmulo de capital atingido. O que compensa mais? Você se aposentar dessa forma aqui ou você trabalhar até o resto da sua vida e curtir no começo dela? São escolhas, sabe? E muitas pessoas fazem essas escolhas sem prestar atenção nisso, sem refletir sobre isso. Pessoas que, na minha idade, ou vão fazer 20, ou estão até quase com 30 anos, que moram ainda com os pais, que não ligam para o futuro. E isso são coisas que eu, graças a Deus, consegui ter essa percepção dentro da minha vida. Então, eu vivo em prol disso aqui. Eu constituo conhecimento para depois constituir patrimônio, para depois ter um vínculo familiar melhor, para depois descansar no resto, para metade, para o resto da minha vida. E essa é a linha que eu sigo e essa é a linha que eu pretendo seguir até o resto da minha vida. Tudo bem? Então, esse é uma coisa bem legal aqui que eu montei para vocês, não sei se vocês conseguiram entender, mas essa é uma forma que vocês conseguem constituir a diferença dessa vida para essa vida aqui. Essa vida aqui é uma vida que você desiste da sua juventude, que você sacrifica horas de sono, que você sacrifica rolagens dopaminérgicas no TikTok, Instagram e YouTube, mas também é uma vida com 45 anos, você pode não ter mais a preocupação de se caso amanhã eu fui demitido, se caso amanhã faltar dinheiro, porque não vai faltar, porque você constituiu isso ao longo de toda a sua vida. Então, essa é uma das coisas muito importantes e que eu levo sempre em consideração. Agora que eu já te mostrei a linha do tempo, eu vou passar para o próximo tópico, que é o seguinte: pensamentos a curto prazo farão sempre você viver uma pequena fração do agora momentaneamente. E o que isso significa? Dessa parte, eu pensei mais que você fizesse uma reflexão. Quando você se tem o prazer momentâneo, isso eu digo quando você assiste vídeos no YouTube, quando você faz a procrastinação de algo que você tem que fazer agora, mas você deixa para fazer depois, ou qualquer outra coisa. No final desse mesmo dia, como que você se sente? Você se sente uma pessoa vitoriosa? Você se sente uma pessoa de alta performance?
Diferentemente se você pensasse essa mesma coisa, mas a partir do momento que você tivesse uma tarefa, você executava essa tarefa da melhor forma possível. Se ao invés de ver vídeos no TikTok, ver vídeos e shorts no YouTube, você faria outra coisa para começar a se desenvolver. Porque uma coisa muito legal que eu consegui fazer para ajudar a parar de ver essas porcarias é começar a ver notícias. Eu baixei lá um aplicativo muito legal de scrollagem que se chama Google Notícias. Nesse aplicativo eu consegui colocar as melhores notícias e não as fofocas, não o que está acontecendo no momento, e sim as coisas que realmente são importantes. Ou seja, sobre política, sobre saúde, sobre até mesmo o mundo dos esportes, porque isso afeta muito na economia, dependendo dos países. Eu colocava sobre economia, etc. E trocava vídeos no TikTok, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, até mesmo até entrar nessas redes sociais para perder tempo, para começar a me desenvolver e aprender algo novo. Troque a perca de tempo pelo desenvolvimento. Você pode apostar que se você fazer isso a longo ou até mesmo médio prazo, isso vai fazer uma diferença gigantesca para você. E é aí que a gente entra também numa coisa muito valiosa, que é se manter movido pela disciplina e não pela motivação, que é uma das coisas que eu mais erro em toda essa minha lista, porque é o seguinte: quando você se propõe, você está motivado, você está na sua melhor fase e você está fazendo uma aposta. Por que uma aposta? Uma aposta de que mesmo que você não tenha a certeza de que aquilo vai dar certo, você coloca todas as suas forças possíveis para começar isso. Então, quando você se sente motivado, por exemplo, num domingo, na segunda-feira é o melhor dia da sua semana. É o dia que você vai trabalhar com excelência, é o dia que você vai estudar, é o dia que você vai cumprir com todas as coisas que você tem que fazer e ainda mais, é o dia que você aposta em que tudo vai dar certo e que tudo vai se resolver no primeiro dia. Mas é aí que você engana num ponto. Quando você é movido pela motivação e não pela disciplina, acontece pela seguinte forma: na segunda-feira você vai ótimo, na terceira-feira você vai bem, de quarta a sábado você só vive. E de domingo você se sente motivado de novo para começar novamente esse looping, esse ciclo. Aí na segunda-feira você vai ótimo, na terceira-feira você vai bem, de quarta a sábado você empurra pela barriga e de domingo de novo você se motiva. Então isso é o perigo de você querer ser uma pessoa de alta performance e começar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ser motivado e ser movido pela motivação. Você tem que ser movido pela disciplina para que você consiga subir de degrau em degrau na performance da sua vida, porque é sempre assim. Você faz esse looping de começar muito bem, fracassar e se inspirar e se motivar de novo para começar. Começa muito bem, fracassa e começa. Começa muito bem, fracassa e faz o loop. Você faz isso por semanas, meses, anos, até você parar para pensar que você está fazendo isso a sua vida toda e você nunca sequer mudou de vida realmente. Porque eu te digo, na maior sinceridade do mundo, quem quer mudar de verdade não muda no primeiro dia do ano, não muda no primeiro dia do mês, não muda numa segunda-feira. Quem quer mudar se depara com a situação que você está, tem a concepção que isso está te fazendo muito ruim e muito mal e muda de uma vez por todas. Quem quer mudar não muda numa segunda-feira. Quem quer mudar não muda numa quinta, numa sexta, numa noite de domingo a pessoa muda. Não, quando eu tiver isso, eu começo. Quando chegar nesse dia, eu mudo. Você nunca vai mudar, tá? Eu já vou ser bem breve. Quando você tiver e continuar com esses pensamentos de futuramente eu vou fazer, futuramente eu vou mudar, você nunca vai mudar, tá? Eu já vou adiantar a sua decepção. Você não vai mudar e vai continuar da mesma forma e você vai se tornar o mesmo fracassado que você era antes de você falar que ia mudar. Porque a questão é o seguinte: não comece perfeito. Eu até escrevi aqui: seus erros ao longo do processo farão você fazer com que molde a sua rotina a ponto de torná-la ao longo do tempo perfeita
para os seus propósitos. Você não precisa começar perfeito, você não deve começar perfeito e você nunca vai ser perfeito. Você nunca vai achar a hora e o tempo perfeito para começar, porque esse tempo não existe. O tempo perfeito para você começar é agora. E começar de uma vez por todas e criar a perspectiva e a percepção de que isso está te afetando e que você não quer mais isso. Isso não faz parte mais da sua vida. A procrastinação não faz parte da sua vida mais. Isso não faz parte da sua vida. Isso não é para existir dentro da sua vida. É a partir do momento que você toma essa percepção que aí você consegue começar a sua rotina e ao longo do tempo moldá-la para que ela seja perfeita para os seus resultados e para o que você espera e para o que você almeja. Porque a minha rotina perfeita pode não ser a sua rotina perfeita. Porque os erros e falhas ao longo do processo são inevitáveis. Você vai errar, você vai falhar, você vai cair. Mas se manter no chão ou levantar e seguir em frente é uma decisão completamente sua. E também aprender com seus erros, né? Não adianta nada você cair e levantar e continuar, se daqui pra frente você vai cometer o mesmo erro e cair, levantar e continuar, cair, levantar e continuar, que aí vai se encaixar na mesma perspectiva que eu falei do loop, que é quando você espera resultados diferentes fazendo as mesmas ações. Então, para que você consiga ter uma rotina de alta performance, primeiro você tem que se livrar de todas as distrações e fazer com que a sua vida seja 100% em prol ao desenvolvimento. Segunda coisa, você tem que ser movido com a disciplina. Comece aos poucos e vá subindo de degrau em degrau aos poucos. Leve em consideração que você não precisa e não deve, nunca vai ser perfeito, nunca vai achar o dia perfeito, a hora perfeita para começar. O melhor dia e melhor horário para você mudar é aqui e agora. A partir do momento que você tiver essas 3 percepções, bolar uma métrica, bolar um plano do que fazer, e quando eu digo bolar um plano e uma métrica, é você sentar e analisar o que você tem que fazer de primeiro passo. Porque uma das coisas que eu erro muito também em criação de perspectiva e de rotina é, tá bom, eu vou mudar. Eu faço uma rotina perfeita. Aquela rotina em que todo o tempo, milimetricamente, é setado para fazer coisas específicas. Essa hora eu tô lendo, essa hora eu tô trabalhando, essa hora eu tô treinando. Só que quando chega no vamos ver, você não dá conta. Então você tem que começar pelo pouco. Comece assim. Se você não faz nada e se você procrastina, tenta 1 hora por dia aprender um novo idioma ou ler um livro. E as outras 8 horas que você tem no dia, você não faz nada. Ou até mesmo começa a fazer alguma coisa se você quiser mesmo mudar. Se você fazer tudo de uma vez não vai dar certo, porque você vai ser movido pela motivação e não pela disciplina e você vai desistir. Comece aos poucos, vá adicionando coisas. Ah, agora eu vou começar a aprender inglês. Ó, já tem já tem 1 mês que eu estou fazendo inglês todos os dias e não estou errando. Agora eu vou adicionar na minha rotina a leitura. Agora eu vou adicionar na minha rotina um estudo, um curso. E assim por diante, até que a sua rotina seja uma rotina de alguém de alta performance. É assim que você tem que fazer ao longo da sua vida para se tornar alguém de alta performance. É começar do baixo, não começar do alto e indo de uma forma linear. Você nunca sobe uma escada, você nunca está no degrau 1 e você não vai para o degrau 100 e do degrau 100 você continua, não. Você vai do degrau 1 para o degrau 2, depois para o 3, 4, 5 até chegar no 100, linearmente, não de uma vez. E chegamos ao fim desse vídeo, que é a última lição, que é use o seu tempo livre para se desenvolver. Isso eu falo da melhor forma possível, e se você quiser ser uma pessoa de alta performance, você tem que inibir e acabar com todas as distrações. Estou falando para você ser um robô, mas seja uma pessoa que usa 100% do tempo para aprender alguma coisa nova, para se desenvolver. Não significa que você não vai ter descanso, significa que você vai usar o seu tempo com sabedoria em prol ao seu desenvolvimento. Ou seja, trocar rolagem nas redes sociais, ficar horas maratonando filme, ou ficar dormindo até tarde por ler um bom livro, praticar um bom esporte, passar um tempo com a família. Isso são atitudes de pessoas que entenderam o propósito, que querem ser uma pessoa de alta performance, que estão com a vida inteira em prol desse desenvolvimento.
Aí eu coloquei um adentro aqui na prática para eu explicar para você. Vamos supor que seja um final de semana e a pessoa que é medíocre no final de semana vai, em vez de acordar às 6h30, que ela costuma acordar, acorda 9 horas, que não é um horário ruim, mas também não é um horário bom, entende? Você é medíocre. Acorda 9 horas, 9h30 da manhã, aí começa a tomar o café e senta na sala, assiste um programa de televisão, descansa um pouco, não faz nada e chega no final do dia você realmente descansou. Não fez nada demais, mas também não aprendeu nada novo, não se desenvolveu. Você apenas jogou esse tempo no lixo em prol do descanso. Agora vamos pegar esse mesmo cenário com outra pessoa, que eu quero até escrever aqui de uma forma minuciosa, que são todas as coisas que você consegue aprender também. Se nesse mesmo final de semana, eu estou dando um exemplo, tá? Isso você pode fazer várias outras coisas e ter a perspectiva de coisas que você pode aprender fazendo o que você vai fazer, tá? Ao invés de ficar em casa e ter essa vida medíocre, no final de semana você vai ir para uma praça em um dia ensolarado, por exemplo, e nessa praça você vai se deparar com várias pessoas. Uma dessas pessoas você depara que estão jogando basquete, futebol, que seja, um grupo de pessoas lá na praça. Se você tem a mentalidade para ir conversar com essas pessoas, você literalmente está desenvolvendo muitas habilidades, que eu até listei aqui que são muitas habilidades. Você, você vai adquirir as seguintes habilidades. Você vai se exercitar fazendo isso, porque a partir do momento que você tem a concepção de mudar em prol do desenvolvimento, você vai fazer um exercício praticando um esporte novo. Você vai aprender algo novo, que é exatamente isso que eu falei em relação ao esporte. Você vai, se possível, fazer networking, conversar com pessoas novas, lidar com pessoas, né, que é o próximo tópico. Que isso é muito importante para ainda mais para a geração de hoje, para a juventude de hoje, né, que acha que o mundo gira em torno delas, que se eu conversar com fulano, ela vai pensar tal coisa de mim. Eu não vou fazer isso porque as pessoas podem pensar isso de mim. Eu não vou fazer aquilo porque elas vão pensar. Ninguém liga pra você. Ninguém tá nem aí pra você. As pessoas estão muito ocupadas pensando na vida delas e também na vida das outras pessoas também. Mas esse pensar na vida das outras pessoas não afeta diretamente a vida dessa pessoa. Então ninguém tá nem aí pra você. Isso eu demorei muito para entender, para gravar esses vídeos, para falar, eu vou falar do jeito que eu quero e eu vou falar do jeito que eu tenho que falar, porque eu estou fazendo esses vídeos para mim, não estou fazendo vídeo para ninguém. E se alguém pensar alguma coisa do que eu estou falando aqui, eu não vou ligar para não falar outra coisa, né? Então, troque as práticas que não vão te levar a lugar nenhum para práticas que você realmente vai conseguir se desenvolver. Isso foi apenas um exemplo de você conseguir ir na praça, que você vai conseguir fazer networking, que você vai conseguir conversar em público, porque uma das coisas mais importantes na nova era, e sempre foi a comunicação. Se você sabe se comunicar com as pessoas, se você sabe lidar com as pessoas, você tem literalmente a chave do sucesso. Eu, como sou uma pessoa introvertida, né, naturalmente introvertida, é uma luta constante para eu conseguir se conectar, conversar com as pessoas, mas eu faço e tenho essa luta constantemente comigo todos os dias. Mas tem pessoas que naturalmente são extrovertidas, que naturalmente conversam com pessoas, e isso é uma coisa muito boa, mas elas usam essa, esse ponto da vida, né? O fato de você ser extrovertido para fazer coisas que não vão agregar na vida dela. Então, eu até coloquei aqui, muito importante, ainda mais na geração de hoje, onde todo jovem acha, né? O segredo da vida é a comunicação. Então, o segredo da vida é você se comunicar com as pessoas, é você chegar em algum lugar e conseguir constituir networking, constituir amizades e vínculos com as pessoas. Isso é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje. É uma coisa que eu até vou fazer um vídeo depois sobre isso, que a comunicação é uma parte crucial dentro dos aspectos profissionais e da sua vida. Se você sabe conversar com as pessoas, se você sabe lidar com as pessoas, você tem acesso a muitas outras coisas que as pessoas que não sabem não vão ter, tá bom? Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? E para uma última lição, eu vou deixar uma frase para você que é: nunca aceite saber menos do que você sabia ontem.
Então, tente sempre se desenvolver, tente sempre aprender algo novo e, se possível, se tornar alguém de extrema influência e importante para que você possa levar um legado e assim ser bem-sucedido na sua vida. Então esse foi mais um vídeo, espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis passar para você, espero que de uma vez por todas você consiga ter a perspectiva que você precisa mudar, porque não são todas as pessoas que querem mudar. As pessoas que querem ser de alta performance, elas têm que tomar essa perspectiva por elas mesmas, e é por conta disso que eu resolvi fazer esse vídeo, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência até aqui. Por mais, o meu apenas muito obrigado para você e até o próximo vídeo.